A gente estava aqui nos bastidores conversando e isso você já tinha me dito que o favoritaço pra você é o Knicks nessa temporada. Assim, pra temporada eu não digo favoritaço, mas no leste, ele pra mim sempre, desde outubro eu venho falando no nosso podcast que o Knicks, o que eu falei em outubro foi assim, ia começar a temporada, eu falei, eu não lembro de alguma vez na minha vida ter visto um time que entrasse tão favorito pra ganhar a sua própria conferência quanto o Knicks esse ano. E todo mundo achou que eu tava maluco, não sei o quê, e conforme o ano foi passando, ninguém deu crédito ao Knicks em nenhum momento. E eu falei em janeiro, falei em fevereiro, ia começar os playoffs, falei de novo. Falei, gente, nada mudou minha percepção. Eu ainda olho para esse leste e acho que o Knicks sobra totalmente nesse leste. E é basicamente porque os outros times eu não acreditava muito, Detroit, Cavs, o próprio Boston, que teve uma temporada regular incrível, mas para mim era um time que tinha muitas falhas para uns playoffs e tal. E basicamente o que mudou em relação ao ano passado é que ano passado tinha o Indiana, que se provou estar nesse nível de competição. Eu não esperava, eu me surpreendi com o Indiana. E tinha o Boston, que era um timaço mesmo, ainda com Drew Holiday, ainda com 2 pivôs de verdade, tudo mais. Era um time muito redondo, que também estava nesse nível. Sai o Boston e sai o Indiana de figura, cara, sobrou o Knicks, assim. Então, para mim, estava muito claro que o Knicks era o melhor time do leste, assim, com muita folga. E aí, Fê, o que eu discordo agora da galera, acho que todo mundo tá olhando pra tipo, o Knicks tá ganhando do leste, o leste tá fácil, vai tomar um pau de qualquer um dos dois, é final antecipado ao OKC e Spurs. Isso eu discordo muito, eu acho que o Knicks tem, eu não diria que eles são favoritos, eu acho que quem passar vai ser o favorito. Eu, no entanto, acho que eu vou apostar no Knicks, porque eu acredito muito nesse basquete desse time, e acho que no mínimo, uma série disputada, assim. Então eu acho que o Knicks tem uma versatilidade muito grande de formas de atacar, de formas de pontuar. Eles estão defendendo muito bem, a defesa é forte, eles têm uma profundidade e eles têm esse maestro, esse cara que soluciona problemas, que é o Jalen Brunson, que para mim é um dos jogadores mais subestimados da NBA. Eu, no nosso top 50, coloquei ele em quarto antes da temporada começar. Óbvio, o Embiid agora chegou, mas ele segue para mim sendo um top 5 da NBA. E acho que na percepção da galera ele é meio, um top 10, top 15, assim, sabe? Um cara um pouco... A galera curte colocar ele numa prateleira de Spider, de Jaylen Brown, de uns outros caras que eu falo, não, cara. Muito acima. Ele tá muito acima. Ele tá acima de Stephen Curry, ele tá acima de Giannis, ele tá acima de LeBron, ele tá acima de Durant, ele tá acima de Ant. Ele tá acima de todos esses caras. Ele é um gênio, ele soluciona problemas e ele traz o que é mais importante na pós-temporada, que é essa criação imparável de ataques que ele tem. E é bizarro ele ter, porque ele é um baixinho, não é atlético, então ele deveria ser um cara fácil de parar, mas ele tem tanta qualidade ali de movimento, de inteligência, de ler as defesas, de tudo mais, e aqueles moves que ele encontra o espaço dele, mesmo sem força, mesmo sem atleticismo, que é muito difícil parar o cara. Então eu acho que o Knicks é um time muito completo, para mim é o quinteto titular mais forte da NBA, eu acho que é mais forte que o do Spurs, mais forte que o do OKC. A questão é que cada time vai ter ali sua vantagem, né? Eu acho que a profundidade do OKC é ainda melhor, né? O banco do OKC é incrível e tal. O Spurs tem essa juventude, esse atleticismo ainda mais forte. Tem o Embiid, que é um negócio à parte e tal. Mas eu acho que as chances do Knicks são boas sim, cara. Eu tô animado aí para as chances do Knicks ganhar o título, não só o leste. Marcela, eu vi que você sentiu, assim, sabe aquela igual Galvão e Tino? Galvão? Sentiu? Tino, sentiu? Sentiu? Senti. Já sei do que você Porque, vai falar. assim, eu concordo com você. Eu acho que o Jalen Brunson hoje é um dos principais ativos da liga. A capacidade que ele tem de jogar com o tamanho que ele tem e de costas para cestas, na maioria das vezes fazendo fadeaways na cara de 2 metros, a velocidade que ele tem nas infiltrações, a forma que ele consegue sempre jogar, por exemplo, as layups dele, né, o finger roll dele, por exemplo, ele consegue... Porque quando você está na quadra, quando você corta o primeiro cara, às vezes é difícil você analisar quem está cobrindo esse cara. Então ele joga muito no 1 contra 1. Né? Ele joga muito. E quando você dá a primeira passada, cara, ele consegue fazer a leitura do cara que tá vindo atrás para dar o toco nele, ele consegue jogar a bola lá em cima na tabela e ninguém pega. Ele tem uma leitura ofensiva absurda. Só que a Marcela sentiu quando você falou que ele tá acima de Curry, acima de LeBron, acima de Kevin Durant, acima de Ant, acima de Cade Cunningham, acima de Donovan Mitchell, acima de todos esses caras. Senti. Por quê? Eu não sei se... É porque agora, quando a gente olha o momento, é muito difícil fazer uma afirmação dessas vendo o que ele tá entregando nos playoffs, né? Então, tem toda aquela...
não é só a narrativa, né? É o que você tá vendo mesmo que ele tá fazendo na prática. Mas eu acho que se você, Firu, precisa ser campeão essa temporada. Uhum. Você vai preferir ter o Brunson no seu elenco do que o Curry hoje. É só uma temporada. Sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de Sem a dúvida. menor sombra de dúvida, até porque tem muito mais chance do Brunson estar saudável, mas não é só isso. Eu acho que o Brunson cria mais, o Brunson é mais imparável. Eu vi no ano passado mesmo o Steph sendo completamente anulado pelo Amen Thompson, né? A série vira a favor do Warriors a hora que o Amen Thompson se machuca. Aí na outra série, o próprio Curry se machuca e vocês, né? Você é Warriors, Sim. vocês perdem para o Wolves por causa da lesão do coisa. Mas eu acho que dá para se armar esquemas para parar o Curry. O Brunson, e não é só esse ano, tanto que eu tava falando isso já, né, antes da temporada começar. O Brunson são 3, 4 anos seguidos de uma produção absurda nos playoffs que a galera decide esquecer. E a gente já viu todo tipo de defesa em cima dele. E os melhores armadores de prêmios. A gente já viu Drew Holiday, Derrick White em cima dele. A gente viu o Alsar Thompson em cima dele. A gente viu um monte de grandes defensores em cima dele. E ninguém tem resposta pro Brunson. Acho que às vezes começa a série um pouco difícil para ele e ele sempre soluciona o problema. E acho que isso ele tem que poucos têm. Acho que o Shea tem, acho que o Jokic tem, acho que o Luka tem, mas são esses, entendeu? E são os caras que eu coloco na primeira prateleira. Entendi. Assim, eu vou ter que discordar, Tudo bem? Porque pra mim, assistindo a série lá, Rockets e Warriors, eu assisti de lá também, assisti daqui. O primeiro jogo foi esse que deu pra anular, mas foi um jogo de faltas constantes nele. De puxar a camisa, Não, de empurrar ele no chão, de é jogar. muito difícil parar E ele não- é muito difícil parar o não, Steph. não tendo faltas marcadas. Mas eu entendo tudo que você tá falando. Por exemplo, hoje, olhando, ele falando Kevin Durant, não me atinge nada. Pra mim, Brunson tá muito acima. Ele falando Anthony Edwards, pra mim também não me atinge. Aceito o Brunson acima, apesar do Edwards ter um lado defensivo muito superior pra mim do que o Brunson. Aceito. Mas o Giannis, que eu sei que você detesta, ainda me pega um pouco. Mesmo ele... beleza, ele venceu um jogo e tal, mas eu acho que não teve um elenco minimamente bom, igual o Knicks tem nesses últimos anos pra ele. Não teve um elenco que auxiliava. O Dame com ele não teve o menor encaixe, o Dame lesionou. E o Giannis é um dos melhores defensores da NBA. E ofensivamente, ele não é um criador. Isso definitivamente não. Ele não é o cara de 1 contra 1. Ele é um cara de força bruta, mas que você não vai conseguir segurar ele. Então, pra mim, ainda me pega colocar o Brunson acima desses dois. Então, Giannis e Me Steph. pega. Não, mas agora o pega restante Giannis que e você Steph. falou, pra mim, assim, Tá bom. KD, beleza. O KD que eu tô falando, Kevin Não, Durant. então. KD Cunningham, beleza. Ant-Man, beleza. Mas é porque... Tudo compreensível. Então, tudo bem, mas Até assim... LeBron, inclusive, pra mim, compreensível. O Brunson Não, e acima você sabe o hoje. quanto eu amo o LeBron e eu coloco o Com Brunson acima do LeBron também. Então é só que é um nível ali, pra mim ele tá nessa prateleira de cima dos Lucas, dos Sheas. É que óbvio, aí eu vou preferir o Shea do que ele, porque tem o lado defensivo. Mas eu perdoo totalmente a parte defensiva do Brunson, porque o mais importante é aquilo. E ele é um dos únicos 4, 5 caras que trazem isso na minha visão. E antes só de você completar, só pra me redimir aqui, perdão aos fãs do Jalen Brunson, tá? Teve um que eu falei pra você, você inclusive me corrigiu aqui, que eu falei 1-1 de frente pra cesta não é um negócio do Brunson. E depois que eu falei isso, eu fui ver os jogos, eu falei, misericórdia, ele tem o de frente Não, pra cesta ele- também, não é só o de costas pra cesta no X1. Ele vira, ele sabe muito bem se posicionar, ele sabe muito bem a hora de cortar, de criar, então arrependida do comentário, me redimindo aqui sobre esse e essa. Porque assim, ó, nós falamos aqui de nomes, figuras gigantes da liga da NBA, que às vezes a gente fala, caraca, mas é o LeBron, caraca, mas é o Curry. Mas se a gente pega o recorte dos últimos 3, 4 anos, o Jalen Brunson é um dos caras, é o cara nas últimas 5 temporadas que mais pontua em playoff. Nas últimas 4 ou 5 temporadas é o cara que mais... 4, né? 4 temporadas é o cara que mais pontua em playoff. É o cara mais clutch de todos eles, incluindo recebendo o prêmio de clutch da temporada passada. Boa eficiência, né? É o cara que tem uma... Porra, cara, ele tem 1,83 m e o cara arremessa pra 50% de field goal, cara. Ele é muito interessante. Jogando dentro, fazendo drive, pô. Então, assim, é um absurdo que o Jalen Brunson tá fazendo e eu acho que, assim, ele tem uma aura, assim, lógico, né? Jogar no Knicks também favorece isso. Não, tô falando de boa, não tô nem falando como fã do Knicks. Quando você tá no Madison Square Garden e você faz um jogo de 40, é diferente de você fazer um jogo de 40 lá em Nova Orleans, porra. Com certeza, Né? concordo Então, assim, tem uma aura, tem um negócio em cima do Jalen Brunson que,
assim, cara, ele tá numa ascensão. Se você pegar o gráfico, você pega um gráfico Concordo. de ascensão do Jalen Brunson, ele é um foguete. Você pega o gráfico nesse momento do Curry, não é esse foguete. Do Claro. LeBron não é, do KD, de nenhum talvez seja. Uhum. E o próprio Shea, que tá sendo, pô, BMVP, cara, você vê o Shea, eu ainda vejo um teto maior ainda. Eu acho que o Jalen Brunson ainda pode fazer um pouquinho mais, Ofensivamente? ofensivamente. Eu Concordo. E o Shea, eu acho que esse é o teto do Shea. Uhum. São os 30 pontos dele, são as faltas, cavadas, é manipulação do jogo com o corpo. O Jalen Brunson, eu acho que ele ainda tem mais uns 2 steps no ataque dele. Eu colocaria eles na mesma prateleira ofensivamente, mas eu concordo que eu acho que o Brunson é um pouco melhor ainda, ofensivamente. É que não é tão diferente a ponto de eu preferir o Brunson ao Shea, considerando que tem o lado defensivo. Mas, ofensivamente, cara, o Brunson, pra mim, só perde pro Luka e pro Jokic, só.